vamos comentar no vídeo de hoje o tema sobre os retóricos, aqueles que são excelentes contadores de história, excelentes transmissores de um aparente conteúdo, mas que no fundo podem, em muitos casos, estar exercendo um controle, uma dominação sobre indivíduos incautos que nem imaginam que estão sendo manipulados por estes elementos que têm essa qualidade, com aqueles que falam como se fosse uma música, uma ópera, uma música clássica, como se fosse o som de Mozart tocando nos nossos ouvidos. Você ouve Dom Giovanni, você nem sabe o que está sendo falado ali, não interessa. Mas o que interessa é a beleza da entonação, do timbre, das emoções que essa música causa em nós. Então, um bom orador fala como uma boa música chega aos nossos ouvidos. Às vezes a música é em inglês, você não entende nada, mas você adora a música, seja um rock, seja uma música dos Beatles, Led Zeppelin, etc. Um tenor cantando, não importa o que ele está falando? Não importa nada. Você vai ver o restante, estímulos externos à música em si. O bom orador age da mesma forma. Então, cuidado com os bons oradores, que têm essa excelência na condução das palavras. Melhor explicando, um bom contador de histórias, ele chega e fala um discurso maravilhoso, você sai contente dali. Você sai extasiado, você sai achando que ele tem razão, mas se você for analisar racionalmente, logicamente, com bom senso, com distanciamento político, histórico, estético daquele momento que você viveu ali, você vai ver que ele não falou nada, ele está enganado, ele está ludibriando vocês, ele está falando uma besteira, uma abobrinha, uma titica de galinha, só que ele fala isso de uma maneira tão bonita, tão eloquente, tão suave aos nossos ouvidos. Ele conta história de quando ele era criança, que o pai dele falava isso, falava aquilo, emite frases, clichês, lugares comuns. Por exemplo, a vida é profunda, temos que ter um código de conduta, não sei o que, sabe? Os filósofos chamam isso de pseudo-profundidade. E ele joga você num caldeirão de emoções, faz com que, se você não fizer aquilo que está propondo, você vai se sentir culpado. Muito bem. Entre os principais retóricos contemporâneos que nós temos, que refletem uma realidade ancestral que vem desde o tempo das cavernas, o retórico mais perigoso para nós, e nós temos que tomar muito cuidado, é o retórico político. Então, o político é aquele que tem uma tremenda habilidade de propor ideias, conceitos, princípios, revoluções. E se você for analisar, é um absurdo na maioria das vezes o que ele está falando. São inaplicáveis, são impossíveis de terem uma efetividade no campo do real, mas ele, como todo bom retórico, ele te passa isso de uma forma bela, de uma forma viável, de uma forma possível. O segundo retórico que nós temos que combater e ter muito cuidado é o retórico religioso. Observe bem, fixe nas palavras no conteúdo. Os discursos religiosos, muitas vezes, aqui também não vai nenhuma crítica à religião em si, ou à fé, ou a dogmas, mas eu estou falando do discurso religioso. O discurso religioso, muitas vezes, ele é absurdo também. Ele te passa uma mensagem que, se você for pensar, se você ter realmente um momento de lucidez, de parar para imaginar o que eles estão falando para você ali, você vai pensar assim, isso é muito bom, muitas vezes, para ser verdade. Terceiro tipo de retórico, além do político e do religioso, é o do educador. Muito cuidado também. A crise da educação muitas vezes decorre da falta de condição de um discurso legítimo. O quarto retórico é o retórico que eu acho mais interessante, que é o retórico da autoajuda. Ele que te sugere várias possibilidades de modificar sua vida, melhorar, aperfeiçoar, você enriquecer sua vida espiritualmente, materialmente, que seja, aplicando algumas fórmulas, algumas condutas que são muito simples, beiram a infantilidade até. Tipo, no começo do século existia uma corrente, por exemplo, e eu li esse livro quando era adolescente, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Não vai nenhum deboche, nenhuma crítica, só que você tem que entender que o discurso que está ali de autoajuda é um discurso poderoso. Não tem como você ler esse livro e não achar que é uma maravilha que ele está se propondo.
Mas, veja bem, na prática, muito complicada a aplicação disso, e a comprovação científica nem se fala, né? Pense o mundo será assim, essa ideia do poder do subconsciente, meus amigos, ela vem se transmutando ao longo do tempo e se atualiza sob novas formas, sob novas denominações e sob novos títulos, né? Para engambelar novas plateias. Então, também, olho vivo nisso. Eu não digo que não funcione, pode funcionar para um ou outro, para vários, mas muito cuidado com isso também. O quinto tipo de retórico também, que a gente tem que ficar de olho vivo, é o retórico científico, o discurso da ciência. A ciência, quando ela é pura, quando ela é legítima, ética, ela é maravilhosa, ela conduz o homem em termos tecnológicos, em termos de preservação da saúde, por exemplo, transportes, a patamares nunca imaginados. Nos meios de comunicação, internet, não tem o que se questionar sobre isso. Não sabemos se realmente conduz a um nível de felicidade maior, de menos angústia, menos dor, sofrimento na alma, digamos assim. Mas cuidado com o discurso da ciência também, que os grandes retóricos estão lá também, e muitas vezes eles estão defendendo uma posição que atende a interesses que são diversos, aqueles que as populações que estão submetidas a essas grandes vantagens científicas poderiam desejar. No fundo, são interesses de corporações, são interesses de mercados, são interesses de royalties, direitos e assim por diante. A gente assiste até na mídia o discurso de muitas orientações que eram boas ou eram ruins no passado e se modificam. A confusão também é muito grande em termos de escolas, conceitos. Você vê a questão do aquecimento global. Ninguém se entende sobre isso, né? Uma parte acha que existe o aquecimento, a parte acha que não existe. A gente, que não é exatamente da área, acompanha isso à distância e a gente fica perdido. O sexto retórico que nós temos que ficar de olho vivo, combater e saber que ele está ali enganando é o retórico filosófico. Esse é o retórico que utiliza de conceitos da filosofia ancestral ou moderna, e pinça a frase de Nietzsche, de Paulo de Tarso, de Santo Agostinho nas suas falas, mas ele não tem a menor ideia, não tem noção do que está falando, é um ignorante, é um bobo. Ele acha que você fazer filosofia, você pegar um livro aí de autoajuda, voltando à autoajuda, e ler, e acha que sai por aí elaborando raciocínios, fórmulas, e justificando os conceitos que ele usa nas suas pregações, palestras, aulas, etc. Filosofia, como qualquer outra área do conhecimento, ela demanda muitos anos de estudo, de conhecimento, uma formação mínima que seja na área, né? E sempre que se fala em filosofia, surge uma aura de cultura, de conhecimento, de sabedoria acima da média. Então, quando a pessoa começar a falar um discurso, seja um juiz, seja um professor, seja um mestre, começar a citar autores da filosofia, cuidado, ele pode estar apenas utilizando uma ferramenta retórica, evocando um conhecimento que ele não tem e não tem a menor ideia. O sétimo retórico é um mais sutil, é um retórico mais difícil de você diagnosticar ou detectar, porque é o retórico do bem. É aquele retórico, é aquele discurso que eu estou falando, em que a pessoa ela quer te conduzir, quer te dominar, controlar, em função de algum caminho que se reveste de um dossel de bem, de bondade, de caridade, de benemerência. Esse discurso ele sempre foi utilizado por políticos, religiosos, pela ciência, tudo sempre em nome do bem, não é? Ninguém faz nada em nome do mal. Pense nos grandes retóricos oradores do passado. Alguém falava, estou fazendo isso pelo mal, para fazer uma maldade? Não. Geralmente é para fazer bem a um grupo, a uma etnia, a uma entidade. Quando você ouvir uma pessoa falar, pensem mais racionalmente, pensem mais logicamente, na boa filosofia, passem nas peneiras éticas de legitimidade, vejam se o que a pessoa está falando é realmente aquilo mesmo, ou se apenas a música, beleza, aquela harmonia das palavras, dos tons que são emanados, não estão te conduzindo para labirintos e caminhos estranhos. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.